Fala galera, tudo certo? E sai The Box de volta, mais uma vez desfalcados aqui, né? Ontem tivemos dois vídeos, um só comigo falando do Arsenal, o outro só do Pseudinho falando de Liverpool e Real Madrid. E agora mais um vídeo aqui tendo que fazer sozinho, porque a rotina tá complicada, meu povo, essa mudança no fuso mexeu um pouco com as prioridades aqui dos nossos horários, enfim. Então eu tô, mas para marcar presença, passando aqui rapidinho para falar um pouco como foi essa rodada de hoje dos times ingleses. Tivemos uma enorme vitória do Manchester City. Tudo bem que esse não é o melhor Dortmund, um Dortmund que realmente bote medo, mas, cara, colocando em perspectiva, que era um City que vinha de um grande jogo contra o Bournemouth, o jogo de hoje ele confirma esse momento de esperança, de aquela sensação de, pô, acho que eles voltaram, hein? Acho que eles voltaram, no sentido de tá botando medo. Tá sendo interessante, tá sendo envolvente. Dois jogos relativamente pesados na semana. Um Bournemouth que tá surpreendendo na temporada. E um bom Borussia Dortmund. Ok, não é fantástico, mas é um bom Borussia Dortmund. E você vence jogando bem os dois jogos. E no momento em que sofreu hoje no final, não sei se dá pra falar sofreu, né? Tava 3-0, toma o 3-1. O Guardiola faz uma mudança para dar uma fechadinha no time, para ajeitar a casa, contém os danos e depois tem ainda o quarto gol. Manchester City, vamos lá, de escalação hoje. Foi um time diferente do jogo do Bournemouth, né? Que eu até brinquei aqui na comparação com o Diniz. Obviamente é uma resenha, né? Ali era uma coisa mais de... marcado por não ter jogadores alargando o campo na fase final, né? Dois pontas colados em linha lateral, mas sim muitos jogadores articulando e combinando por dentro, né? Hoje já tinha mais marcado, né? Doku do lado esquerdo, Savinho do lado direito, dando essa amplitude, recebendo aberto, Doku circunstancialmente até com liberdade para flutuar. E, cara, os dois jogaram muito bem, mas principalmente o Doku, né? Te acaba sempre girando muito em torno do Haaland, e quantas vezes eu já não vim aqui, e o Pseudinho também falando sobre o quão impressionante é o Haaland, como ele tá cada vez melhor. Hoje ele teve uma jogada até que ele sai da área, dribla dois, toca no O'Reilly, bota o O'Reilly na cara do gol, assim, no detalhe que o O'Reilly não faz o gol numa baita assistência do Haaland, então é a melhor versão do Haaland que já assistimos. Ele tá assustador, fenômeno, marcou mais um gol hoje. Mas eu quero realmente destacar a temporada do Doku até aqui. É um jogador que se transformou pra temporada, fazendo coisas diferentes, e quando ele tá dentro do seu habitat natural, mesmo assim ele consegue ser um cara de desequilíbrio. Sustenta todas, dá sequência às jogadas, cria chances perigosas. É realmente um jogador que é um fator pro Manchester City da temporada 25-26. Assim, se você for contar a história do City de 25-26, você vai passar por Haaland, você vai passar por mudanças do elenco, mas você vai passar por um Doku muito mais protagonista agora nessa temporada. Muito mais protagonista. E jogou muito bem de novo na partida de hoje. Cara, outro destaque de um cara que tá voltando à velha forma. Foden. Marcou dois gols parecidos, né? Mas ele nessa função ali na entrada da área, jogando como um todo campista, né? E principalmente quando ele aparece ali nessa parte final do campo, foi assim que ele gerou desequilíbrio no ano em que ele foi o melhor jogador da Premier League. E apareceu assim de novo, marcou dois golaços, foi muito bem. Outro jogador que jogou muito hoje, Reinders. Era importante, né? Porque o Reinders começou bem a temporada, oscilou, voltando a fazer uma grande atuação, né? Um jogaço do Reinders. Cara, em geral, eu acho que é até difícil apontar quem não funcionou hoje. O City realmente se impôs. O começo de jogo até teve minutos iniciais de posse de bola pro Dortmund. Aquela sensação de caramba, o City tá armando a arapuca, né? O famoso se fingindo de morto pra comer o cu do coveiro. Então, isso estava acontecendo com o Manchester City. E parecia, cara, eles vão encaixar e daqui a pouco vão marcar o gol. Tiveram algumas chances antes do gol, e aí tem o gol do Foden. O segundo gol, o gol do Haaland, é um puta golaço, mano. Puta golaço. Uma jogada pelo lado esquerdo até chegar no Haaland, que aí ele só finaliza e bota pra dentro. Enfim, cara. Mais um grande jogo do Manchester City, mais um grande jogo do Haaland, mais um grande jogo do Doku. Todos esses grandes personagens. O Cherki, que já tinha jogado muito contra o Bournemouth, entra e marca um belo gol também. É aquele momento da temporada em que parece tudo começar a encaixar. E o City começa a assustar os rivais, sabe?
Porque, cara, todo mundo que viu esse City dos últimos anos sabe que quando a coisa começa a ficar dominante, quando a coisa embala, é difícil você parar. Quem sabe seja esse momento. Ou talvez seja só uma empolgação de 2 jogos. E o jogo do Liverpool recoloque, assim, recoloque as coisas em seus devidos lugares. Não sei, cara. Ontem o Pseudinho falou sobre o melhor jogo do Liverpool na temporada. O City, eu tenho dúvidas se foi esse ou o jogo do Bournemouth. Pra mim, o jogo do Bournemouth foi o melhor jogo do City na temporada. Mas dentro desse começo de temporada, City e Liverpool vão se enfrentar em suas melhores versões nesse começo, no final de semana. Então, a expectativa de um grande jogo. E, obviamente, teremos live do Inside the Box pós esse jogo. Certo? Outra partida que rolou hoje, mais cedo, o Chelsea empatou com o Karabag fora de casa, né? Mais uma escalação do Chelsea dando o tom de ser um time que tá segurando, né? Não forçando muita barra para todos os jogadores jogarem todas. Hoje Caicedo e Enzo começando no banco. Tudo bem que o Caicedo basicamente foi titular porque tem a lesão do Lavia logo no começo do jogo, né? Então ele teve que entrar e jogou praticamente a partida completa o Caicedo. Mas tem ali uma rotação. Hoje alguns minutos não, né? Estevão titular, então Estevão pelo lado direito, Bjorn Gittens pelo lado esquerdo e Tariq George na frente. Eu acho que aqui tá expondo uma fraqueza desse elenco, né? Que é a questão de que o João Pedro é de fato um melhor jogador jogando como 10. Apesar de poder fazer a 9, que eu sempre repito, mas ele é a melhor versão dele é jogando atrás de um centroavante. E dos centroavantes que o Chelsea tem lá por enquanto, ninguém inspira muita confiança. Seja Tariq George, seja Mark Gill, seja Dilep, que hoje entrou também na partida, certo? Foi um bom jogo do Estevão. Acho que o gol acaba aumentando um pouco o que foi a partida, mas ele fez o gol, oscilou e terminou bem o jogo. Foi, acho que um bom ponto. Ele tem dois jogos como titular no Chelsea, em Champions, e nos 2 ele foi eleito o melhor jogador da partida, né? Acho que tem ali um ponto. Eu não sou da linha de, nossa senhora, como o Estevão tá jogando no Chelsea, como ele tá acabando com os jogos. Eu acho que tem que ir com calma, cara. Não é bem assim. Pra mim, essa não é a narrativa. Mas sim uma narrativa de, cara, ele tá aproveitando bem as chances, tem, no geral, entrado bem, tem oscilações ainda, e acho que ele vai, aos poucos, conquistando os minutos dele. Ainda não acho que a coisa, nossa, o Estevão é o titular absoluto do Chelsea, arruma um lugar pra ele. Eu acho que tem que ter calma. Vai no tempo dele. Eu acho que, ao natural, o Estevão vai virar titular desse time, e aí obrigar, obviamente, o Maresca a fazer seus ajustes no time. Cara, mas em geral foi um Chelsea que permitiu muitos contra-ataques ao Karabag. Karabag é um time que joga, não é um time que só se defende, é um time que tenta jogar e que, quando você vacila, comete um erro, eles conseguem chegar rápido no seu gol. E pra mim, cara, mais do que a questão tática, a questão das escolhas individuais, os jogadores que você preservou no jogo e tal, pra mim tem um personagem muito claro essa partida pelo ponto de vista negativo. Gente, o que foi a partida do Rato no primeiro tempo? O que foi isso, cara? O que foi isso? Foi, assim, um dos piores... Cara, uma das piores... Acho que a pior atuação da rodada, vai. Vamos lá, eu não vou colocar muito na... Aumentar o que também... parecer também esculhambar o moleque, né? Mas, cara, olhando em perspectiva do que foi a rodada, me dê um destaque positivo. Pô, posso pensar aqui em várias. Mas me fala o destaque negativo, o jogador que mais te impressionou negativamente na rodada. Essa eu não consigo nem pensar 2 vezes. Yoel Rato. Meu Deus do céu. Ele comete um erro gravíssimo no primeiro gol. Antes, ele comete um erro grave que quase vira um pênalti. No detalhe, que tá um puxando o outro, mas, cara, quase ele faz um pênalti numa cagada dele. Depois, ele faz uma cagada no gol. Depois, ele faz um pênalti, assim, bobo. E depois ele quase entrega mais uma. Assim, numa sequência absurda, errando passes, não conseguindo sair. Eu acho que, cara, é muito preocupante a questão da zaga do Chelsea, né? A Rabiot e Rato definitivamente não é a dupla ideal do Chelsea. Mas é um garoto aí promissor, tal, que o Chelsea colocou um investimento e mostra ainda tá cru e sentindo um pouco essas oportunidades, né? Vamos ficar de olho, cara. Tomara que ele se recupere. É um jogador muito jovem. Só que foi trágico, cara. Foi trágico. O negócio foi muito complicado. E acho que o torcedor do Chelsea aí, que tá no chat, pode falar até melhor. Foi uma coisa meio dramática o que aconteceu com o Rato no jogo de hoje contra o Karabag. De qualquer maneira, 2-2, né? Um resultado que não fica legal. O Karabag, ele faz uma boa
uma boa Champions até aqui, né? 7 pontos em 4 jogos pro Karabag. Puta, impressionante, né? E o Chelsea, 7 pontos também. Era um jogo importante pra você se colocar ali entre os 8, né? O Chelsea perdeu uma boa oportunidade, isso aqui pode fazer falta lá na frente. E pra finalizar os jogos dos times ingleses de hoje, o Newcastle entrou em campo contra o Athletic Bilbao. Um Athletic Bilbao que não faz uma grande temporada até aqui, né? Bem longe disso, inclusive. Vou até pegar aqui em que posição que tá em La Liga. Mas tá em 11º. Tá cheio de desfalques, né? Até o Iñaki Williams, que era o cara conhecido por não se machucar, tá se machucando também, tá? Então tá desfalque lá. O Nico mal jogou a temporada, jogou pouquíssimos jogos, ele ficou fora no começo e tal. Então, um Athletic Bilbao meio remendado, mas, cara, o primeiro tempo, eu tava assistindo vários jogos, né? E ele tava também em uma das telas aqui. Então, tava de olho e me pareceu um domínio relevante, assim, do Newcastle, né? Destacar hoje o bom jogo do Joelinton. Ele tava precisando disso, né, cara? O Joelinton tava numa fase não tão boa, assim, uma fase ruim, eu diria. Apareceu dentro da área, marcou um gol, tava um pouco impedido, depois marcou outro. Esse que valeu. Enfim, um bom jogo do Joelinton. E me pareceu um Newcastle muito dominante, cara. Muito dominante. Uma vitória segura num jogo que tinha que vencer, pra mostrar, dar um recado, se firmar aí em posição de playoff, colocando pressão nos adversários. E o Newcastle agora sexto colocado, cara. 9 pontos, mais uma vez fazendo o seu mando, né? Tinha vencido o Benfica, tinha vencido o Athletic Bilbao e fora de casa venceu o Guiloase. Então, nesses 3 jogos em que o Newcastle era favorito, nos 3, o Newcastle venceu os 3. E no jogo que não era favorito contra o Barcelona, perdeu num jogo que foi pau a pau. Enfim, agora pega o Marseille fora de casa e o Leverkusen fora de casa. 2 jogos que, pô, dá pra ganhar, né? Marseille hoje perdeu pra Atalanta em casa. O Leverkusen, esse aí venceu o Benfica fora, né? Mas também tá longe de ser o time mais confiável. Certo, gente? Desculpa ser um pouco mais breve hoje pra falar de vários jogos, mas tô sozinho aqui, preciso ir pra casa rápido, que amanhã tem live do André Henry. Certo, meu povo? Ó, deixa o like. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam desses jogos pra gente bater um papo. Hypem, se puderem, claro, pra dar uma moral. Quem quiser virar membro do canal, obviamente, mais do que convidado. Certo? Um abraço e até a próxima.